Há uma força que pulsa silenciosamente dentro de você, uma energia que insiste em existir mesmo quando você tenta ignorá-la. Ela não grita, mas sussurra. E esse sussurro ecoa nos espaços mais íntimos da alma. Estamos falando do desejo, não como um instinto bruto, mas como um chamado sagrado. Desde cedo você foi ensinado a temê-lo, a esconder, a sufocar, como se o simples fato de sentir fosse uma falha moral. Mas e se o desejo não fosse o vilão que te disseram que ele era? E se ele fosse, na verdade, um mensageiro da sua própria verdade interior? Carl Jung dizia que aquilo que reprimimos não desaparece. Pelo contrário, cresce, se distorce, se esconde nas frestas da mente e do corpo. O desejo sexual, quando reprimido, não se torna mais fraco. Ele se torna mais sombrio, mais confuso, mais barulhento por dentro, mesmo que você não o escute por fora. Ele não quer destruir você, ele quer ser escutado. Porque dentro dele há uma chave, a chave para uma parte esquecida de quem você é. Quando você reprime o desejo, você não está apenas silenciando um impulso. Você está recusando olhar para uma dimensão profunda da sua humanidade. E isso tem um preço. Um corpo que adoece sem explicação. Um coração que sente culpa sem saber por quê. Uma mente que se perde em pensamentos compulsivos, imagens desconexas, sonhos que parecem gritar aquilo que você jurou nunca sentir. E tudo isso porque você aprendeu que o desejo é perigoso. Mas Jung nos convida a olhar para ele com outros olhos. Olhos de compreensão, não de medo. Porque o desejo não quer ser obedecido. Ele quer ser compreendido. Ele não é um monstro faminto. Ele é um espelho, um reflexo do que ainda falta ser integrado dentro de você. E toda vez que você tenta silenciar esse espelho, o que você sente é vazio, é desconexão, é um ruído existencial que não passa, mesmo quando a vida parece normal. O desejo não some, ele se esconde. E tudo o que é escondido se torna sombra. Por isso, este é o seu chamado ao despertar. Um convite para parar de lutar contra aquilo que vive em você. Para olhar com sinceridade para esse impulso que sim carrega intensidade, mas também carrega verdade. Seu desejo é uma expressão de vida, de energia criadora, de potencial não vivido. E quanto mais você o entende, mais você se aproxima da sua essência. Esse é o começo do caminho, o começo de um retorno a si mesmo. O que você tenta esconder nunca desaparece. Ele apenas muda de forma. E na maioria das vezes, essa forma se torna um espelho distorcido daquilo que você mais teme sentir. O desejo que não é compreendido escapa pelas frestas da consciência e se instala onde você menos espera, em hábitos automáticos, em vícios silenciosos, em relações que se repetem como labirintos. É assim que o invisível governa. Não com gritos, mas com sussurros persistentes. Jung chamou isso de sombra. A sombra não é o mal que habita em você, é tudo aquilo que você rejeitou, tudo o que foi empurrado para debaixo do tapete da consciência. Ela carrega emoções, instintos, verdades, traços inteiros da sua identidade que um dia você aprendeu que não podia mostrar. E o desejo sexual, com toda a sua potência, muitas vezes foi o primeiro a ser condenado ao exílio. Mas o exílio da alma não é silêncio, é prisão. A sombra desejante não dorme, ela observa, ela espera. E quando você menos espera, ela age. Não porque é má, mas porque foi ignorada por tempo demais. É por isso que tantas pessoas vivem relações marcadas por repetições dolorosas, atraídas por aquilo que juraram evitar. O desejo, quando banido da consciência, retorna pelo inconsciente, travestido de compulsão, de fantasia incontrolável, de atração por aquilo que fere. E você sente como se não tivesse controle, porque de fato não tem. Não enquanto continuar lutando contra uma parte sua que só quer ser reconhecida. O confronto com a sombra
não é guerra, é escuta, é presença, é coragem para encarar o que você preferiu esconder. Mas não é um caminho de culpa, é um caminho de cura. Quando você olha de frente para esse desejo que vive em silêncio dentro de você, algo começa a se transformar. O que era caos começa a ganhar forma. O que era medo começa a se revelar como força. E o que parecia distorcido começa a falar uma linguagem que a alma entende. A dor do desejo reprimido não vem do desejo em si, vem da negação, da tentativa de encaixar o infinito do seu sentir em moldes que nunca foram seus. E nesse processo, algo se quebra por dentro. Não é o desejo que está te machucando, é o vazio que ficou no lugar dele. É por isso que, para Jung, o inconsciente não é um inimigo. Ele é um guardião de tudo o que foi esquecido, rejeitado ou não vivido. O desejo que volta em sonhos, impulsos ou pensamentos inesperados não está tentando te derrubar, está tentando te acordar. O confronto com o invisível não é o fim. É o início de uma nova escuta interna, uma escuta que começa, pouco a pouco, a desfazer os nós entre culpa e desejo, entre prazer e punição, entre instinto e espiritualidade. O que era sombra começa a ganhar nome, e o que era confuso começa a fazer sentido. Existe uma parte de você que foi esquecida. Uma parte que carrega não só seu desejo, mas sua energia vital, sua criatividade, sua intensidade, e que, ao ser reprimida, não desapareceu. Ela se transformou em sombra, não uma sombra qualquer, mas uma sombra que deseja, que pulsa, que insiste em viver, mesmo quando você tenta calá-la com silêncio e moralidade. Essa sombra não é seu oposto, ela é seu reflexo não aceito. É aquilo que você gostaria de ser, mas acreditou que não podia. É o gesto contido, o pensamento julgado, a emoção censurada. E quanto mais você a empurra para longe, mais ela se aproxima de formas indiretas, através de sonhos inquietos, de impulsos que não compreende, de sentimentos que aparecem quando tudo parece estar sob controle. O desejo, quando negado, se esconde nessa sombra. Ele se reveste de culpa, de vergonha, de desconforto. E muitas vezes é exatamente por isso que você o sente com tanto peso. Porque não é mais só desejo. É desejo contaminado pela dor de não poder ser. A sombra desejante se alimenta das emoções que você escondeu por acreditar que eram erradas demais, intensas demais, perigosas demais para serem mostradas. Mas o que acontece quando você vive uma vida inteira tentando evitar o que sente? Quando cada impulso é filtrado por medo, cada pensamento é vigiado por culpa, a alma adoece, a energia vital se retrai, e no lugar da espontaneidade, nasce o controle. Um controle rígido, frio, que parece proteger, mas que na verdade apenas constrói uma prisão interna. Jung nos lembra que a cura não está em destruir a sombra, mas em integrá-la. E integrar não significa ceder a todos os desejos, significa escutá-los, compreendê-los, dar-lhes um espaço de expressão simbólica, honesta, transformadora. Porque por trás do desejo sexual reprimido, muitas vezes, há muito mais do que prazer. Há saudade de si mesmo, há desejo de liberdade. A vontade de existir por inteiro, sem precisar esconder pedaços de quem se é. A sombra desejante, quando acolhida, revela seu verdadeiro rosto. Ela deixa de gritar, passa a dialogar, deixa de empurrar comportamentos automáticos e começa a colaborar com a construção de uma identidade mais inteira. Porque o desejo, quando reconhecido, não domina. Ele guia, ele orienta, ele transforma. É nesse ponto que a sombra deixa de ser um inimigo e passa a ser um elo. Um elo entre o que você é e o que ainda pode se tornar. Um convite para mergulhar fundo, atravessar os medos e, ao chegar do outro lado, encontrar uma versão de si mesmo que não é perfeita, mas é verdadeira.
Existe um outro em você, um outro que você talvez nunca tenha nomeado, mas que sempre esteve presente em cada paixão intensa, em cada olhar que atravessou sua alma, em cada vazio que nenhuma relação conseguiu preencher. Carl Jung chamou esses outros de ânima e ânimos, o feminino presente no inconsciente do homem e o masculino presente no inconsciente da mulher. Eles não são apenas arquétipos, são imagens vivas, forças interiores que se projetam no mundo externo, especialmente nas relações amorosas e nos desejos mais profundos. Você já se perguntou por que algumas pessoas despertam algo tão forte em você, mesmo sem explicação lógica? Por que certos encontros parecem carregar uma sensação de completude? E ao mesmo tempo de confusão, isso acontece porque muitas vezes o que você está buscando no outro não é apenas companhia. É uma parte sua que você perdeu, uma qualidade interna esquecida, oculta, silenciada. E quando ela aparece espelhada em alguém lá fora, algo se acende. O coração acelera, a mente se encanta, a alma responde. Mas essa resposta não é sempre clara, porque o amor, quando nasce da projeção, vem carregado de ilusão. Você não ama apenas a pessoa diante de você. Você ama aquilo que ela representa no seu inconsciente. A sensibilidade, a força, a doçura, a coragem, a liberdade, a intensidade. Tudo isso pode ser parte de você, mas quando não reconhecido internamente, é buscado lá fora. E isso cria uma dança invisível entre desejo e fantasia, entre presença e carência. O desejo sexual, nesse contexto, torna-se mais do que um impulso físico. Ele se torna um anseio por reconexão interior. Quando você projeta sua ânima ou seu ânimos no outro, sente que encontrou alguém que te completa, mas com o tempo, a imagem se desfaz. E então vem a frustração, a dor, a sensação de ter sido enganado por si mesmo. Mas essa dor não é fracasso, é um chamado. Um chamado para retirar a projeção do outro e reintegrar dentro de si aquilo que sempre foi seu. A verdadeira jornada espiritual para Jung é a jornada da reintegração. É o reconhecimento de que o outro, por mais belo ou intenso que seja, não pode te dar o que só você pode reencontrar em si mesmo. A anima, quando aceita, desperta a sensibilidade, a intuição, a criatividade. O ânimos, quando acolhido, fortalece a razão, a ação, a presença firme. Ambos são pontes entre seu mundo interno e suas relações externas. E quando essas pontes estão conscientes, o amor deixa de ser busca e passa a ser encontro. Esse capítulo da alma é sobre aprender a amar sem se perder, desejar sem se fragmentar, relacionar-se sem projetar ausências, porque no fim, o outro é sempre um espelho. E quanto mais inteiro você se torna, menos precisa que alguém complete o que, na verdade, só precisava ser reconhecido dentro de você. Há amores que começam como promessa, mas terminam como espelho quebrado. Você acreditava ter encontrado alguém que preencheria os vazios mais antigos. Alguém que, sem esforço, curaria as feridas silenciosas do passado. Alguém que seria abrigo, alívio, destino. Mas com o tempo, essa pessoa deixou de ser refúgio e passou a ser desconforto. E o que parecia amor revelou-se repetição. Um ciclo, um eco de algo mais profundo. A projeção. Segundo Jung, o amor romântico muitas vezes não nasce de um encontro real entre duas almas. Ele nasce da imagem interna que carregamos e que inconscientemente depositamos sobre o outro. Essa imagem é construída a partir de tudo que sentimos falta, do cuidado que não recebemos, da liberdade que nos foi negada, da sensibilidade que não nos foi permitida expressar. Então, projetamos. Amamos não o outro como ele é, mas como desejamos que ele seja. E quando o outro não corresponde à imagem que criamos, sofremos. Sentimos que algo nos foi tirado. Mas o que dói, na verdade, não é a perda do outro, é o rompimento da fantasia.
A quebra do espelho onde víamos refletida uma parte esquecida de nós mesmos. Por isso, tantas histórias de amor são marcadas por frustração, porque esperamos do outro o que precisamos reencontrar em nosso próprio coração. Essa revelação não diminui o amor. Pelo contrário, torna-o mais verdadeiro, porque só quando você reconhece suas projeções é que começa a enxergar o outro com clareza. E mais do que isso, começa a se enxergar com honestidade. Cada vez que você se apaixona intensamente, há algo em você tentando voltar à superfície. Uma qualidade abandonada, uma força negada, uma luz que foi apagada e que deseja brilhar novamente. A cura começa quando você para de buscar no outro o que precisa encontrar em si. O desejo deixa de ser fome e passa a ser expressão. O amor deixa de ser carência e passa a ser escolha. Você não se entrega porque está incompleto. Você se entrega porque deseja compartilhar a inteireza que conquistou. O amor projetado é uma ponte quebrada. O amor consciente é um templo, um espaço onde duas almas não se consomem, mas se reconhecem, onde o desejo não fere, mas revela, onde a presença não sufoca, mas liberta. Quando você acolhe aquilo que projetava, encontra dentro de si a fonte do que sempre buscou lá fora. O desejo é uma chama, mas quando essa chama é ignorada por tempo demais, ela não se apaga. Ela queima por dentro, silenciosamente, lentamente. E o que antes era impulso de vida, transforma-se em peso, em obsessão, em vazio, porque o desejo que não é escutado se transforma em angústia. E essa angústia começa a se espalhar, como uma névoa invisível, tomando o corpo, o humor, os pensamentos. Quantas vezes você se pegou desejando algo que nem fazia sentido? Quantas vezes sentiu um vazio que nenhuma conquista, nenhum prazer, nenhum afeto foi capaz de preencher? Esse é o sintoma do desejo adoecido. Não do desejo em si, mas da relação distorcida que foi construída com ele. O desejo não compreendido se transforma em excesso, e o excesso é a linguagem da alma tentando chamar a atenção. Jung compreendia que, quando a psique não encontra expressão para seus impulsos mais profundos, ela grita através dos sintomas. O desejo sexual pode virar compulsão, vício, apego, confusão. Mas esses comportamentos não são o problema central. São tentativas desesperadas de reconexão com uma parte negada da alma. A verdadeira dor não está no desejo, está no silêncio em torno dele. A sociedade ensinou que o desejo deveria ser domado. A religião ensinou que ele deveria ser temido. A cultura ensinou que ele deveria ser usado. Mas quase ninguém ensinou a escutá-lo, a senti-lo sem culpa, a compreendê-lo como um símbolo, como um código do inconsciente. Quando você começa a perceber que o desejo não fala apenas de sexo, mas de vida, de expressão, de criação, então algo se transforma. A doença do desejo é o reflexo da desconexão entre corpo e alma. O corpo sente, a alma pede, mas a mente censura. E nesse triângulo de forças nasce a angústia. A mente não consegue controlar o que sente, e o corpo não consegue expressar o que cala. Isso gera um ruído interno que, aos poucos, corrói a vitalidade, a espontaneidade, a alegria de viver. Mas toda dor, quando escutada com presença, se torna caminho. A obsessão mostra o ponto onde você se perdeu. O vício revela a carência não acolhida. O vazio aponta para o que foi esquecido. Não há vergonha em sentir demais. O que adoece não é o sentir, é a negação constante de algo que insiste em viver dentro de você. Quando o desejo adoece, não é um sinal de fraqueza. É um chamado, um pedido silencioso por reconexão, por escuta, por verdade. E mesmo nas formas mais difíceis, ele continua sendo um convite à cura.
porque dentro da dor do desejo não compreendido, há uma força imensa esperando para ser libertada. Há uma sexualidade que aprisiona, e há uma sexualidade que liberta. Uma nos afasta de nós mesmos, nos mergulha em repetições vazias, em buscas que nunca cessam. A outra nos reconcilia com o corpo, com o prazer, com o sagrado que existe em sentir. Jung não via o desejo como um inimigo. Ele o via como linguagem. Uma linguagem do inconsciente, um símbolo da união entre aquilo que fomos ensinados a separar, o espiritual e o instintivo, o corpo e a alma, o consciente e o inconsciente. A sexualidade consciente nasce quando o desejo deixa de ser apenas impulso e se transforma em escuta, quando ele deixa de ser fuga e passa a ser presença, quando o ato deixa de ser consumo e passa a ser rito, porque o corpo, quando tocado com verdade, torna-se templo. E o prazer, quando vivido com profundidade, deixa de ser apenas sensação e passa a ser comunhão. Um encontro sutil entre forças que, por muito tempo, estiveram em conflito dentro de você. A sexualidade não é um detalhe da alma. Ela é uma expressão direta da sua energia vital. Quando vivida de forma inconsciente, ela pode aprisionar. Mas quando vivida com consciência, ela cura. Cura traumas antigos. Cura memórias congeladas no corpo. Cura a separação entre quem você é por dentro e o que mostra por fora. Jung nos lembra que a energia sexual não precisa ser negada. Ela precisa ser transmutada, canalizada, compreendida, tornada símbolo. Porque há um lugar dentro de você onde o desejo não é vulgar, é poético. Onde o prazer não é pecado, é poder. Onde o corpo não é apenas matéria, é canal de expressão do mistério que você é. E quando essa energia é integrada à consciência, ela passa a colaborar com sua expansão espiritual. Ela não atrasa seu caminho, ela o impulsiona, porque onde há verdade, há força, e onde há aceitação, há liberdade. A sexualidade consciente não é sobre controlar o desejo, é sobre conhecê-lo profundamente até que ele revele sua raiz simbólica, até que você perceba que o que busca no outro é na verdade um espelho do que está adormecido em si. A verdadeira união começa dentro. É a fusão entre o masculino e o feminino internos, entre a ação e a receptividade, entre o desejo e a consciência. Quando essa união acontece, o ato sexual deixa de ser somente físico. Ele se torna sagrado, um espaço de entrega, de fusão de almas, de silêncio que fala. E mesmo fora do ato, a energia sexual permanece viva, como força criativa, como impulso de vida, como presença. Presença que vibra no olhar, na voz, no toque, na respiração. Essa é a sexualidade que cura, que não divide, mas une, que não aprisiona, mas liberta, que não esconde, mas revela. Porque no fim, a sexualidade não é algo que você faz, é algo que você é. E quando vivida com consciência, ela deixa de ser urgência e passa a ser expressão autêntica da sua inteireza. Existe um ponto da jornada em que o desejo deixa de ser luta. Ele deixa de ser sombra, deixa de ser ruído, deixa de ser peso. Ele se torna guia, ele se transforma em claridade. E nesse ponto, algo silencioso acontece. Você retorna a si mesmo. Não ao você que foi moldado pelas exigências do mundo, mas ao você que sempre existiu por trás do medo, da repressão, da culpa. Um você inteiro. Integrar o desejo é aceitar que ele nunca foi seu inimigo. Ele era a linguagem do seu inconsciente pedindo reconexão. Era a força da vida tentando atravessar os bloqueios que foram construídos com base em traumas, julgamentos e crenças herdadas. Quando o desejo é compreendido, ele se alinha, ele se acalma, ele se torna fluxo criador. E não há mais necessidade de fugir, nem de se justificar.
há apenas presença. Carl Jung sabia que a alma anseia por totalidade, não por perfeição, mas por inteireza. E ser inteiro não é ser constante, é ser real. É permitir que todas as partes de você existam, as suaves e as intensas, as sagradas e as instintivas, as claras e as sombrias. A cura espiritual não está em apagar o desejo, mas em iluminá-lo, em acolher o que pulsa, sem censura, em deixar que o corpo e a alma dancem juntos, sem medo de serem contraditórios. Quando o desejo é reconhecido como força criadora, ele se eleva. Ele se transforma em arte, em toque verdadeiro, em palavra sentida, em silêncio fértil. Ele se torna a ponte entre o mundo interno e o externo. E a sexualidade passa a ser muito mais do que um ato, passa a ser expressão da alma. Uma assinatura energética que diz ao mundo: eu existo por inteiro. Esse retorno não é um destino, é um estado. Um estado de reconciliação com sua natureza essencial, com sua luz e sua sombra, com sua razão e seu instinto, com sua dor e seu prazer. E quando você chega nesse lugar, percebe que nunca esteve realmente separado, apenas adormecido. O desejo te acorda, a consciência te orienta e a integração te fortalece. O desejo agora não precisa mais ser controlado. Ele é ouvido, e por ser ouvido, ele se aquieta, ele se alinha com sua alma, ele serve a sua verdade. Ele se torna a expressão da sua liberdade, não mais um peso que arrasta, mas uma chama que ilumina o caminho de volta para casa.